Parou para pensar quantas vezes você parou de fazer alguma coisa ou nem tentou fazer alguma coisa porque achou que não estava pronto? E pois é, a vida é feita de atitudes, de pessoas que tiveram atitudes e de fato entraram em movimento. E aí você vê, às vezes a gente se auto-sabota e acha que a vida é injusta. A vida não deve nada pra gente, né? E o movimento, a capacitação vem com o movimento e não com a perfeição. Muitas das vezes é engraçado, né? Como a gente se auto-sabota. Muitas das vezes na minha vida eu achei que precisava me capacitar, me tornar ultra especialista em algo para que de fato tomasse iniciativa. Mas é curioso, né? Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo isso, que às vezes você não precisa se capacitar para fazer. Você simplesmente precisa fazer para se capacitar e de fato fazer o que precisa ser feito. Um exemplo que eu tenho da minha vida. Antes eu detestava, eu tinha ranço de fazer qualquer coisa voltado para a cozinha. E então eu ressignifiquei muito isso com o passar do tempo, mas fazendo. E não fazendo cursos preparatórios de culinária para conseguir de fato ressignificar. E com o passar do tempo, por exemplo, coisas que eram simples e que eu achava extremamente desgastantes e chatas, como fazer uma comida, hoje, eu me divirto fazendo algumas coisas na cozinha. Então, se tornou um movimento terapêutico. E às vezes a gente fica se auto-sabotando ou estabelecendo paradigmas que a gente é ou não para aquilo. Às vezes é só questão de fazer. E fazer ressignificando, não só uma receita pode ser uma coisa divertida, mas uma atividade física, academia, por exemplo. Ao longo de, acho que já completei 10 anos que eu treino atualmente. Pode não parecer, mas eu treino todo esse tempo. Então imagina esse ser sem esses 10 anos de treinamento na academia. Claro que teve a pandemia nesse meio tempo. Mas, brincadeira à parte, desses 11 anos que eu já treino, eu chutaria que durante 8, 7 anos foi puramente pela força do ódio ou do compromisso. Que não era uma coisa que eu fazia com um brilho nos olhos e ia motivado. Eu ia pela força do compromisso. Muitas vezes eu ia 3 vezes na semana, fazer aqueles treinos longos de 2 horas. E aí, com o passar do tempo, eu falei, não, por que não estabelecer uma rotina que eu consiga ir todos os dias? Ao invés de 3 vezes na semana e ser uma tortura de ficar 2 horas, 1h30 na academia, por que não ir todo dia 50 minutinhos? E para ver como que vai ser os resultados. E aí, fazer esse movimento, me questionar primeiramente do lugar onde eu estava e os resultados que eu tinha, e olhar para esse lugar e falar, por que não ir todo dia 50 minutinhos? Isso me trouxe muito mais resultados e não necessariamente demandou mais esforço, porque hoje eu treino todos os dias praticamente, a não ser que tenha alguma eventualidade aqui na empresa, e eu tenha que puxar um pouco mais o ritmo, e aí eu não consiga de fato encaixar na agenda, mas dos 7 dias da semana, 6 dias é sagrado praticamente. Então, hoje eu vou 50 minutos todos os dias praticamente e tenho muito mais resultados do que quando eu ia 3 vezes na semana. E me divirto durante esse processo. Eu acho que a grande sacada, às vezes a gente passa por algumas mudanças na nossa vida e a gente só vai se ressignificando quando a gente começa a olhar, colocar de fato uma situação sob perspectiva e olhar com calma e falar, tá, isso daqui tá sendo, tá, o que eu posso tirar de aprendizado? Isso aqui eu tô gostando? A gente precisa às vezes entrar em movimento e não esperar a vida nos forçar a entrar em movimento, né? Talvez seja um pouco disso. E é louco porque a gente tem tanto medo de mudanças, né? A gente vive, por exemplo, hoje num receio de Trump e o Biden, taxação ou não taxação, emprego ou desemprego. E às vezes a gente não para olhar, tá, mas as ferramentas onde que elas estão? O que pode me capacitar? O que de fato eu tenho sobre o meu controle e poder de ação para que, apesar de essas situações, por mais que influenciem, elas não determinem o que de olhar para as ferramentas e não para as situações. As ferramentas estão todas aqui. Hoje, nossos pais antigamente
falando sobre mudanças de época, né? É engraçado porque nossos pais eles tinham que confrontar uma realidade com inflação, hiperinflação. Hoje a gente tem internet, o poder de se comunicar, de falar com outra pessoa, muito mais ferramentas, mas a gente fica num ciclo vicioso de procrastinação e de protelação, e às vezes a gente tem muito mais opções e ferramentas para a gente gerar conteúdos e de fato movimentar, fazer mudanças na nossa vida. E aí, esse é o primeiro vídeo do nosso canal, né? Então, nas próximas semanas, tá trazendo aqui mais reflexões e pensamentos, coisas que vou estar vivendo aqui no meu dia a dia e que talvez faça sentido para alguém aí também do outro lado, tá? Então, se fez sentido, curta, comente, se teve algum ponto que eu citei aqui no vídeo que também você ressignificou, teve outras situações que você também detestava e depois olhou para uma outra perspectiva e tirou aprendizados daquela situação, acho que é legal, tá? Então, um abraço!